Nesse momento, meus irmãos, eu peço ao irmão Júnior que esteja orando pela palavra que será ministrada pelo nosso pastor Messias. Deus querido e santo, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor possa ter recebido, ó Deus, o nosso louvor, o louvor dos irmãos que com certeza louvaram em suas casas, declararam, ó Deus, que temos que adorar em espírito e em verdade, porque é assim que o Senhor deseja que os seus adoradores o façam. Ó Deus querido, que o Senhor possa aceitar, ó Deus querido, a declaração que fizemos ao declararmos que Jesus, o nosso amado, ó Deus, é o nome maior sobre todo e qualquer nome, ó Deus querido, em nome de Jesus. E nesse momento, nós clamamos que o Senhor possa falar conosco por meio da Tua palavra, utilizando o Teu servo, ó Deus, como instrumento, como canal de bênçãos para a Tua igreja, Senhor Deus, nessa noite. Que o Teu servo, ó Deus, iluminado pelo Espírito Santo, iluminado, ó Deus, pelo Espírito maravilhoso, o Teu Espírito Santo que nos auxilia, que nos revela a Tua vontade, ó Deus, possa nessa noite visitar os nossos corações, abrir os nossos corações e as nossas mentes para o entendimento puro, simples da Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus querido e santo. Amém. Amém, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu quero saudar os queridos irmãos que estão aqui e os que estão também em casa. Estamos aqui, esperávamos hoje estarmos aqui com um culto presencial, mas voltamos às nossas lives. É claro que nós estamos seguindo as normas, preocupado com a saúde, preocupado com o povo. E a Igreja de Deus, ela obedece às autoridades constituídas. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que se encontram aqui conosco, os poucos irmãos, e você que está em casa, para juntos podermos meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 23. Capítulo 1, do 13 até o 23. A palavra do nosso Deus diz assim, irmãos: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência, ou primazia, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas nos céus. E vós que noutro tempo ereis alienados e inimigos em vossa mente, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo, na sua carne, pela morte,
para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória ao nosso Deus. Esta é a palavra do Senhor, é nela que nós queremos refletir nesta noite. O tema da nossa meditação é a ação e divindade de Cristo. Nós podemos ver uma ação magnífica do Senhor. O apóstolo Paulo, preocupado com a igreja em Colossos, ele escreve esta carta com a intenção de orientar aquela amada igreja a viver tão somente para o louvor da glória do Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é Deus e reconhecendo também as ações de Jesus para com a igreja. A intenção do apóstolo Paulo, que experimentou o Senhor agindo fortemente em sua vida, experimentou o Senhor transformando vidas e foi testemunha dos milagres que o Senhor operou por meio da sua palavra, por meio do evangelho, o evangelho transformador do Senhor. Quero chamar a sua atenção porque é importante que você tenha a palavra de Deus como um tesouro precioso, como algo de valor. É importante que você tenha a palavra de Deus, não como qualquer coisa, mas como aquilo que dirige a sua vida, como aquilo que de fato norteia você por onde você andar. Então é necessário que você não jogue fora a palavra do Senhor, não vire as costas para ela e não desobedeça. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm se afastado da palavra de Deus, têm virado, sim, as costas para essa palavra que é tão marcante. Nós dependemos dessa palavra, meus amados irmãos. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 13, ele vai falar do resgate do Senhor, dessa ação divina, uma ação de Cristo, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. É uma ação magnífica, você pode conferir o versículo 13. Ele nos resgatou, essa é a ação. E o próprio Jesus já havia dito lá no Evangelho de Mateus que ele veio para resgatar e dar vida em resgate por muitos. Veio para servir e dar a vida para resgatar a todos aqueles que se entregam. E aqui Paulo fala que ele resgatou do domínio do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino do Filho do seu amor. Essa é uma ação que Paulo reconheceu por viver nas trevas. E agora Paulo trabalhava para que outras vidas escravizadas que viviam no cativeiro de Satanás também fossem resgatadas. E ele coloca a igreja de Colossos como uma igreja resgatada, uma igreja que vivia em trevas, mas agora brilhava a luz de Cristo nela, porque ela já estava no reino do Filho amado do nosso Senhor e Salvador. Podemos observar essa ação. Outra ação, no versículo 14, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Uma igreja que vivia aprisionada pelo pecado, Paulo agora destaca no versículo 14, mais uma ação de Deus, uma ação de Cristo, uma ação do Jesus que é Deus, a ação de redimir e perdoar. É claro que essa igreja vivia totalmente atolada no pecado, completamente obstruída pelas ações pecaminosas, vivia completamente dominada. Havia o Império Romano que dominava tudo, isso assustava. Os deuses que imperavam de maneira estrondosa, fazendo com que todos se voltassem, mas no meio de toda aquela idolatria, tinha uma igreja de Deus ali. E Paulo doutrina esta igreja mostrando
que o Senhor já havia redimido todos eles e que agora eles tinham que olhar para Cristo com um olhar diferente, porque essa redenção, essa ação, ela veio tão somente pelo sangue, o sangue de Jesus. Paulo nunca deixou de falar da morte, da cruz, do sangue derramado, o sangue que redime, o sangue que João diz que purifica de todo o pecado. No versículo 15, Paulo enaltece a imagem de Cristo, dizendo que o qual é a imagem do Deus invisível e que ele é o primogênito de toda a criatura. Aqueles que, naquela época, existiam tantas adversidades, tantos que tentavam interferir na divindade, querendo mostrar que Jesus não era real. Os gregos vinham com as suas ideias, os gnósticos, os gregos também, entre tantos. Mas aí Paulo deixa claro, olha, o Cristo que vocês servem é o Cristo que é a imagem do Deus invisível e é o primogênito de toda a criatura. Uma maneira maravilhosa de enaltecer, de engrandecer Jesus Cristo como Deus. E no versículo 16, ele ainda faz questão de dizer que esse Jesus não é fraco como muitos ensinavam. Veja o versículo 16. Porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. As invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam elas tronos ou dominações ou principados ou potestade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo foi criado. Jesus Cristo estava ali em toda a criação. E toda a criação foi para que o Senhor Jesus Cristo fosse glorificado. O Evangelho é a pregação de Cristo. E era isso que Paulo fazia. E mostrava porque a igreja estava envolvida com o Cristo vivo. Embora muitos diziam que Jesus Cristo não havia ressuscitado, que Jesus não era Deus, porque era matéria. O homem é carne e o Espírito divino não pode habitar na matéria porque a matéria é má. Isso era uma ideia dos gnósticos. Mas Paulo falava com toda força por ter experimentado de perto, por ter escutado de perto a voz do Senhor. E no versículo 17, Paulo ainda continua enaltecendo o Senhor, mostrando agora que ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Então, ele é antes de tudo. Nós estamos falando do Cristo que veio antes, que estava lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. O Cristo que desce do céu e se faz carne e habita entre nós. Ele é antes de todas as coisas. Irmãos, se você ler só esses versículos aqui que nós lemos hoje, já é o suficiente para você entender que Cristo tem que habitar dentro dos nossos corações e a sua palavra na nossa boca, porque o apóstolo Paulo respirava Cristo. O meu viver é Cristo, ele dizia. O viver para mim é Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a função da igreja hoje também. Mas no versículo 18, ele coloca Cristo como grande líder, o eterno sumo sacerdote, o sumo pastor, porque diz o versículo 18 que ele é a cabeça do corpo da igreja. E é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham a preeminência, ou para que ele tivesse em primeiro lugar na vida, primazia em tudo. Meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo alerta a igreja, mostrando que Cristo é quem era o cabeça da igreja. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, Paulo vai enfatizar isso, quando a igreja estava ali formando grupinhos para apoiar Apolo, para apoiar o próprio Paulo, para apoiar Pedro, e aqueles mais orgulhosos ainda diziam, eu sou de Cristo, querendo ser melhor do que os outros. E ele mostra, e ele diz quem é Paulo, quem é Apolo. Se Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aqui ele coloca Cristo Jesus como cabeça da igreja. Claro que essa era uma doutrina em que a igreja entendia que não tinha que seguir ao grande imperador romano. E não tinha que seguir aqueles que estavam ali querendo denegrir a imagem de Jesus, mas tinha que olhar
para Jesus. Uma igreja perseguida, uma igreja difícil de viver em uma época em que os verdadeiros cristãos eram de fato verdadeiros cristãos. Eram todos ameaçados por todas aquelas adversidades ali tentando amedrontar. Certa vez, ouvi um pregador falando, quando alguém pergunta que se a igreja hoje fosse perseguida, a igreja crescia, ou se a igreja não crescia. E nós entendemos, irmãos, que quando a igreja cresce é porque ela está sendo perseguida. Sempre foi assim. A igreja crescia em meio a uma enorme perseguição. A igreja que não era perseguida, nós vamos perceber, lendo o Apocalipse, eram as igrejas lá uma delas, ela era a de Laodiceia, ela não era perseguida, não precisava. Já era uma igreja morna. Mas todas as igrejas que cresciam eram perseguidas mesmo, amedrontadas, e os cristãos se manifestavam, como Pedro disse logo no início: importa que agrademos a Deus e não aos homens. O apóstolo Paulo viveu assim, e ele levava essa mensagem para as igrejas. Mas aí, meus irmãos, o versículo 19, Paulo diz que foi Deus quem teve a ideia em que Jesus Cristo pudesse habitar toda a plenitude. Veja o 19. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. O grande líder é Jesus Cristo, o sumo pastor. Ele é o bom pastor e isso agradou a Deus. A igreja recebia isso, eu entendo, como uma explosão dentro de cada irmão. Uma mensagem do alto, do céu, que invadia corações. Eu não tenho dúvida disso. E é necessário que os nossos corações sejam assim impactados pela palavra de Deus. É necessário que os nossos corações sejam assim invadidos por essa palavra, para a gente poder enfrentar as adversidades. Senão nós vamos cair diante das bombas que vêm aí, das turbulências de problema que surge. Versículo 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas nos céus. Paulo agora volta a enfatizar o sangue de Cristo derramado na cruz. O sangue que fez com que a paz habitasse e a reconciliação existisse, porque todos estavam como inimigos de Deus. Agora, o sangue de Jesus Cristo devolve a paz, ou traz a verdadeira paz para aqueles que não tinham. E somente com Cristo, naquela época, a igreja sim era capaz de viver essa paz que ele ensina em Efésios, que excede a todo entendimento. A paz que Jesus dá é uma paz diferente que o mundo dá. João explica isso lá no seu evangelho. E ele deixa mais uma vez que é pelo sangue da cruz que aconteceu toda essa reconciliação. E no versículo 21, percebemos mais uma ação magnífica de Jesus Cristo. Ele diz: e vós que no outro tempo ereis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, ou maligna, dependendo da sua versão. Agora, contudo, vos reconciliou. Paulo fez questão de dizer: igreja, não brinque de ser cristão, porque vocês eram inimigos de Deus. Meus irmãos, e ser inimigo de Deus, eu acredito que não tem nada pior. Porque lá em Hebreus está escrito: horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Mas agora, essa amada igreja estava reconciliada com o Senhor. Deixa de ser inimigo de Deus para ser amigo de Deus, para ser agora, na verdade, filhos de Deus. Já não é mais alienado, ela já não estava mais alienada, o pecado já não tinha mais domínio sobre ela. Porque agora havia se reconciliado com Cristo. No versículo 22, o apóstolo deixa claro dizendo que no corpo da sua carne
pela morte, para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Paulo mostra toda a ação de Deus e agora quer ver a ação da igreja agindo também. E a ação da igreja é que ela pudesse se comportar, dando um bom testemunho, vivendo uma vida separada do mundo. Quando ele usa a expressão santo, quando ele usa a expressão que era necessário ser apresentado diante de Deus santos e irrepreensíveis, o povo teria que ver uma igreja totalmente dedicada ao Evangelho e não encontrar nenhum motivo neles para dizer que eles estavam negligenciando ou dando um mau testemunho. Era necessário, irmãos, que a igreja vivesse assim, inculpáveis diante de seus olhos. Quando é que a igreja vai estar assim? Quando a igreja começar de fato a orar, a jejuar, buscando a presença de Deus para as suas vidas. Quando o avivamento de fato chegar. É claro que o avivamento pode não chegar em toda a igreja, mas pode chegar no irmão, pode chegar em mim, pode chegar em você. Se nós resolvermos vivermos uma devoção como vivia os apóstolos. Como disse o pastor Abelardo conversando comigo esses dias, ele disse que a igreja era perseguida, mas era uma igreja que sabia orar. E eu fiquei com aquilo em mente. Porque muitos dizem que a igreja hoje está perseguida. De alguma maneira, não deixa de ser uma perseguição camuflada, entrando devagarinho. Mas está faltando oração na igreja hoje. Os irmãos faziam questão de dobrar seus joelhos e de clamar horas e horas e horas, pedindo a Deus que lhe desse coragem. Eles não pediam a Deus para se livrar dos problemas, mas eles clamavam a Deus para não deixar de pregar o evangelho em meio aos problemas. Eles diziam: Senhor, dá-nos coragem, força, ânimo. É isso que a igreja precisa. Porque eu tenho certeza que enquanto Jesus não vier nos buscar, meus amados irmãos, problemas é o que não vai faltar. E se faltar problema, a igreja se acomoda. É tempo de erguermos a cabeça e dobrarmos o joelho e buscarmos a Deus. Versículo 23. Paulo olha para a igreja e diz: se permanecerdes fundados, firmes na fé. Tem versão que ele diz: se é que vocês permanecem firmes na fé. E não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo incentiva a igreja de Colossos a não perder a esperança pelo evangelho que eles pregavam. Porque eles não tinham mais em quem se segurar. Eles tinham que acreditar na promessa do evangelho. Porque se um lado tinha perseguição, do outro tinha perseguição. Se eles virassem para trás, perseguição. E diante deles, perseguição. Mas quando eles olhavam para cima, aí eles acreditavam na promessa do evangelho. Era isso que a igreja tinha que fazer. A igreja se agarrava no evangelho. E Paulo deixa claro, esse versículo é delicioso: se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho. Essa igreja caminhava assim. Pelo menos a mensagem de Paulo direcionava a elas, essa amada igreja, esses irmãos e essas irmãs que viviam uma perseguição terrível, a viver firmes na esperança do evangelho. Eu não sei se hoje nós estamos assim, vivendo dessa maneira, mas eu quero que você me entenda nesta noite, que Deus está dizendo para nós, que em primeiro lugar, por mais fracos espiritualmente que sejamos, se você faz parte da igreja de Cristo aqui na terra, eu quero dizer que o Senhor, eu não estou passando a mão na sua cabeça, eu não estou massageando o seu ego, mas se você é igreja, quero dizer que o Senhor te livrou das trevas, te arrancou das garras do diabo e trouxe para o reino de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Isso é bom, é maravilhoso, mas o Senhor requer de você a sua dedicação
Se de fato você é a igreja de Cristo, você foi transferido, você foi transladado de um império da morte para o império da vida, por Cristo, pelo sangue que Ele derramou. Eu quero que você, meu irmão, que está me ouvindo em casa, e os poucos que estão aqui, entendam isso. Nós vivíamos tão somente para as obras malignas, para servir ao pecado, ao inimigo das nossas almas, mas Cristo, pela sua misericórdia, nos trouxe para cá, e nós sofremos, nós enfrentamos dificuldades, mas não podemos esquecer que Jesus Cristo nos tirou do pior lugar, e hoje nós temos que caminhar acreditando no Evangelho que pregamos, no Cristo que oramos. E se a sua vida, meu irmão, estiver desativada na oração, volte imediatamente para a presença de Deus. Faça com que a sua voz, mesmo sem você merecer, sem nós merecermos, vamos fazer para que a nossa voz, vamos nos unir para que a nossa voz chegue até o trono da graça de Deus, para Ele socorrer as nossas vidas, porque não está fácil. E sem Jesus, sem oração, no comodismo, vai ficar pior ainda. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. E nós hoje vivemos por causa de Cristo. Esse Cristo que temos a redenção. Eu quero dizer que Jesus Cristo perdoou o seu pecado, purificou, lavou a sua vida com o sangue de Jesus. Mas eu quero dizer também que você precisa corresponder a essa atitude. Porque eu sempre digo quando prego, que no momento em que nós nos confessamos diante de Deus, os nossos pecados dali para trás já foi apagados. Mas daquele momento para frente é que nós temos agora que procurar viver, agradar ao Deus que nos remiu. E é exatamente daquele dia para cá que nós muitas vezes vacilamos. Mas eu quero dizer que você ainda pode sim reconciliar a sua vida com o Senhor. Você pode sim, isso vai depender muito de você. Porque esse Cristo que é a imagem do Deus vivo, é o Cristo que ama você. Foi esse Cristo que é a imagem do Deus invisível, que é o primogênito de toda a criatura. Foi Ele quem desceu do céu, saiu lá do seu conforto e veio para experimentar o desconforto. Tão somente para que você pudesse ser o seu adorador, o seu servo fiel. É o Cristo que criou todas as coisas. É o Cristo que estava no início da criação. É o próprio Deus. E eu costumo dizer, meus irmãos, que a igreja de Deus não está envolvida com um Deus fraco. Ela está envolvida com um Deus forte. Ela não está envolvida com um Deus carrasco, mas está envolvida com um Deus justo. E João disse que Deus é amor. E é por isso que você está me ouvindo ainda. Por isso que eu estou aqui falando. Porque esse Deus é amor. E eu quero que você entenda. Não brinque. O apóstolo Paulo disse que Deus não se deixa escarnecer. E se Ele é a cabeça da igreja, então Cristo precisa, melhor dizendo, você precisa que Cristo domine você, porque você é a igreja. Se Cristo é a cabeça da igreja, assim como a ciência ensina através da medicina, que o nosso cérebro que está na cabeça, quem domina o nosso corpo, é quem manda a mensagem para os movimentos dos braços, dos olhos, das pernas e de todos os membros do nosso corpo. Cristo, Ele quer mandar as mensagens, Ele tem mandado mensagens, Ele domina a igreja. Se Jesus não está dominando você, se você não está fazendo o que o Senhor tem mandado, você ainda não faz parte da igreja de Deus. Você pode ser um daqueles que se enganam a si mesmo, como minha mãe sempre me ensinou, quando era criança. Meu filho, tem muitos que se enganam a si mesmo, e a Bíblia afirma isso. Tem muitos que pensam que estão na igreja, que são da igreja, mas os que são da igreja são aqueles que são dominados por Cristo, que é o cabeça da igreja.
Paulo deixa claro isso, dizendo que a igreja é como corpo, cheio de membros, mas quem domina é a cabeça. Analise tua vida, meu irmão, que eu vou analisar a minha. Se eu não estiver obedecendo Cristo, que é o cabeça, eu estou fora do corpo. E eu preciso me agregar urgentemente com o corpo. E você também. Cristo é a cabeça da igreja. Se você está está servindo do jeito que você quer, fazendo as coisas da maneira que você quer, tem algo errado, meu irmão. Porque nenhum membro do seu corpo, ele sai do seu corpo, a não ser que ele seja cortado. Mas também João deixa claro no capítulo 15, que aqueles que não permanecem no corpo ou na árvore é cortado e lançado fora. Queridos irmãos, eu gostaria que você pudesse entender tudo isso e deixasse que Jesus Cristo pudesse dominar você. Ele quer primazia, ele quer estar em primeiro na sua vida, em primeiro lugar. Se você estiver colocando qualquer outra coisa no lugar de Deus e colocando o Senhor em segundo plano, cuidado. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida nesta vida, mas não vai ter sucesso na vida espiritual. É importante que nós olhemos para essa verdade, porque é a verdade que nós pregamos, irmãos, é a verdade que nós cantamos, meus amados irmãos. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É necessário que isso aconteça. E eu tenho que me conscientizar disso. Senão, eu não estou de forma alguma servindo ao Senhor como deveria. Mas eu quero dizer que ainda há tempo, viu? Há tempo para nós nos apegarmos mais a este Senhor Jesus. A este Deus que nos ama tanto, que derramou o seu sangue. Porque foi do agrado do Pai que em Jesus habitasse tudo isso, principalmente o seu sangue sendo derramado, foi do agrado de Deus para salvar as nossas vidas. Mesmo que ele, naquele momento da crucificação, ele vira as costas, como dizem. Mesmo que naquele momento ele desampara o seu próprio filho para amparar todos nós, a partir do momento que o perdão acontece em nossas vidas. Meus amados, a paz que você procura e que o mundo deseja, a paz que muitos têm perdido dentro das famílias, a paz que muitos têm perdido no país em que vivemos, essa paz, ela está paga, comprada com o próprio sangue, é o que diz o versículo 20, o sangue da cruz. Essa paz que está faltando na vida daqueles que não estão reconciliados com Cristo, o sangue da cruz. Sei que muitos estão distantes do Senhor, estão brigados com o Senhor, não estão em paz com Deus, mas hoje é o momento da reconciliação. E você pode fazer essa reconciliação com Deus hoje. Como diz o versículo 20, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Eu gostaria que você pudesse entender isso e pudesse abraçar esse versículo e essa oportunidade hoje. Vós que noutro tempo éreis alienados. Claro que Paulo fala dos que eram, e eu falo dos que eram também. Nós éramos alienados, nós éramos dominados pelo pecado. Isso é verdade, por conta das nossas obras malignas. Muitos já estão reconciliados, mas eu pergunto, e você? Será que você está transformado pelo poder de Cristo? Você está reconciliado com Cristo ou ainda existem obras má em você? Se porventura existir, há tempo para que você possa fazer essa reconciliação com o Senhor. Foi lá na cruz que Ele pagou esse preço e você precisa compreender que necessita. Não é o Senhor que precisa se reconciliar com você, mas é você quem precisa se reconciliar com o Senhor. Versículo 22. Tudo isso Ele fez para que eu e você pudéssemos dar um bom testemunho, viver uma vida santa, viver em santidade. E você sabe que viver em santidade é estar afastado do mundo, é renunciar às obras do pecado,
Não estou dizendo que você será uma pessoa perfeita, mas você pode ser uma pessoa que se afasta do pecado, que olha para Jesus, que prioriza Jesus, a ponto de alguém olhar para você e não ver nenhuma razão para denegrir a sua imagem como cristão. É importante, meus queridos, que nós possamos viver essa santidade, viver como pessoas irrepreensíveis mesmo, inculpáveis, como servos autênticos, dinâmicos, como muitos que você conhece, que você realmente conhece e reconhece que é servo de Deus. Como você está vivendo? Você tem andado de braços dados com o pecado ou você está separado do pecado? Pensemos nisso e vamos juntos nos afastar de toda obra que desagrada ao nosso Deus. Se é que nós permanecemos mesmo em Cristo, se é que você de fato é crente, já que você diz que é, precisamos viver, nos agarrar à esperança do Evangelho. Eu quero concluir a nossa reflexão dizendo que tudo isso que está acontecendo hoje, tantas turbulências e mais turbulências e turbulências, só tem uma saída: a esperança do Evangelho, a esperança de Cristo. E eu quero concluir a nossa reflexão lendo esse versículo: se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Finalizo com esse versículo. Meus queridos irmãos, se você não se mover da esperança do Evangelho, mas se você permanecer firme nas verdades que você já ouviu, e que as outras verdades que você ainda ouvirá, se você permanecer firme nisso, tudo isso, pode ter certeza que tudo vai passar como Tiago promete. E nós vamos experimentar a promessa lá de Romanos 8, mais que vencedores. Nós estamos numa luta tremenda e nós precisamos compreender que nós estamos nessa luta. Precisamos aceitar que há uma luta, que há uma guerra. Nós precisamos acreditar na esperança do Evangelho que nós já ouvimos e também pregamos. Que você possa, de maneira especial, abraçar a palavra de Deus. Não porque eu estou falando, mas porque ela é inspirada pelo Senhor. Ela quem nos aconselha. O que você vai fazer com esta palavra? Que essa mensagem, a mensagem do Senhor, possa impactar os nossos corações, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu gostaria que o irmão Júnior pudesse cantar mais uma música. Enquanto o irmão Júnior se aproxima, prepara aqui os instrumentos, eu vou estar orando e eu quero convidar você para orar. Eu quero orar por sua vida aí em casa. Quero pedir a Deus que abençoe você, a mim, a todos nós, para que nós possamos viver mergulhados nessa esperança. Esperança do Evangelho. Logo após a música, estamos finalizando. E desde já eu já agradeço a todos vocês por participarem conosco. Durante a semana, a nossa irmã Cláudia vai estar enviando para todos a programação. Oremos. Querido Deus, quero te louvar, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado por ela impactar sempre as nossas vidas. Obrigado porque a tua palavra tem sido, ó Deus, aquilo que nós de fato precisamos. Obrigado, Senhor Deus, por se importar tanto conosco. Além de enviar o teu Filho para morrer em nosso lugar, o Senhor tem a tua palavra para nos orientar. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Que essa palavra ilumine as nossas vidas, os nossos passos, nossos corações, nossos pensamentos, para que jamais venhamos perder a esperança do Evangelho de Cristo, para que possamos estar firmados na promessa da tua palavra, para que possamos anunciar o Evangelho em meio às crises, às tribulações,
E que apesar de tantas coisas que acontecem conosco, que jamais venhamos sair da tua presença, ó Deus. Fortalece a tua igreja, Santo Deus. Fortalece o teu povo. Desperta cada um de nós para que possamos viver fazendo a tua vontade e obedecendo o Senhor, reconhecendo que o Senhor é de fato o que domina as nossas vidas. O Senhor é o cabeça da igreja, Senhor, domina as nossas vidas, Pai. Nós permitimos que o Senhor domine as nossas vidas, pois nós somos membros do teu corpo, membro da igreja de Jesus Cristo, que é o corpo. E o Senhor é de fato quem controla e domina todas as coisas. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, as nossas incredulidades também, os nossos medos, ó Deus, e nos encoraja, Senhor, para continuarmos de pé. Nós oramos, pedindo que abençoe cada um dos teus filhos, cada um dos que nos ouviu nesta noite, cada um dos que estão conosco agora conectados, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida espiritual de cada um, avivando cada um, fazendo com que todos nós venhamos a ter sede de Deus, sede do Espírito Santo, sede da tua palavra, para vivermos uma vida de santidade, para o louvor da tua glória. É em Cristo que nós oramos. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, que infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, que infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se